Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Eu espero que estejam começando a se interessar por um gênero apocalíptico que é o livro de Daniel. Que é riquíssimo. Eu acabei o programa passado falando que é impossível colocarmos o temporal no espacial, ou vice-versa, o espacial no temporal. Dou um exemplo. Eu posso trazer a Idade Média para cá? A Idade Média é o quê? É o temporal. Eu posso trazer a Idade Média e colocá-la dentro dessa sala? Não há como, ó. Eu posso trazer a Idade Moderna e colocá-la aqui? Não. Eu posso trazer a Antiguidade e colocá-la aqui? Não. Mas, na linguagem apocalíptica e nos sonhos, sim. Me diga uma coisa, a estátua era feita de material diverso. Qual é o material? Leia, ou melhor, procure o material. Então vou ter que voltar aqui, porque Daniel descreveu o sonho, não? Não vai ler tudo. Mas ele descreveu o sonho, mas ele ainda não interpretou. A partir do versículo 32. Então vamos lá. A partir do 32. A cabeça da estátua era de ouro fino, de prata. Cabeça de ouro. Fino. Bom. Depois. De prata eram seu peito e os braços. Braços e peito de prata. O ventre e as coxas. Ventre e as coxas de bronze. Tá? E as pernas eram de ferro. As pernas eram de ferro. E os pés, parte de ferro e parte de argila. Que é que nós temos aqui? Nós temos aqui 4 épocas distintas numa única estátua. A cabeça de ouro fino é o Império Babilônico. O que vem logo a seguir, o peito e os braços de prata, é o reino que seguiu o Império Babilônico, o Império Medo-Persa. O ventre e as coxas de bronze, Alexandre. Os gregos. Alexandre Magno. Certo. As pernas, parte de ferro e parte de argila. As pernas eram de ferro, agora os pés é que eram... As pernas eram o reino de Alexandre dividido em parte de ferro e parte de argila. Lágidas no Egito e Seleucidas em Antioquia. Este era o sonho. Não se refere então ao Império... O Império Romano ainda não... Não. Nós estamos no século II. Agora, continue a ler aonde parou. Você parou no versículo 36. Ele diz assim, tal foi o sonho. E agora exporemos a sua interpretação diante do rei. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu concedeu o reino, o poder, a força e a honra, em cujas mãos ele entregou, onde quer que habitem os filhos dos homens, os animais do campo e as aves do céu, fazendo-te soberano deles todos. És tu que és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e depois ainda um terceiro reino. O segundo é o Médio Persa. E depois ainda um terceiro reino, de bronze. O de Alexandre. Que dominará a terra inteira. Haverá ainda um quarto reino, forte como o ferro que reduz tudo a pó e tudo esmaga. Como o ferro que tritura, este reduzirá a pó e triturará todos aqueles. Os pés que vistes parte de argila, de oleiro e parte de ferro, designam um reino que será dividido. Haverá nele Lágidas e Seleucidas. Haverá nele parte da solidez do ferro, uma vez que vistes ferro misturado à argila de oleiro.
Como os pés são parcialmente de ferro e parcialmente de argila de oleiro, assim esse reino será parcialmente forte e também parcialmente fraco. O fato de teres visto ferro misturado à argila de oleiro indica que eles se misturarão por casamento. Haverá uma tentativa de reconciliação de Lágidas com Seleucidas através de casamentos mistos que não deram certo. Casamentos, mas não se fundirão um com o outro. O casamento não deu certo. Da mesma forma que o ferro não se funde com a argila. No tempo desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. É aquela pedrinha que destruiu a estátua e se transformou numa montanha em seu lugar. Os apocalípticos sempre se consideraram na época das trevas, que começa com a deportação de judeus por parte de Nabucodonosor. E se julgam na época final, isto é, no último período do tempo das trevas, quando haverá um desenlace e uma nova humanidade. Entendo. Então vamos continuar aqui, né? No tempo desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. É o desenlace. Certo. Um reino que jamais passará a outro povo, esmagará e aniquilará todos os outros reinos, enquanto ele mesmo subsistirá para sempre. Foi o que pudestes ver na pedra, que se destacou da montanha, sem que mão alguma tivesse tocado, e reduziu a pó o ferro, o bronze, a argila, a prata e o ouro. O grande Deus manifestou ao rei o que deve acontecer depois disso. O sonho é verdadeiramente este, e digna de fé é a sua interpretação. Paramos aqui? Não, continua. Continua? Agora a resposta do rei, né? Então o rei Nabucodonosor prostrou-se com o rosto por terra e inclinou-se diante de Daniel. Que figura! O soberano do mundo prostrado diante de um judeu. É um texto de propaganda também. Ordenou que lhe oferecessem oblação e sacrifício de agradável odor. Mas não se converte. Para os apocalípticos não é preciso que se converta. Basta que reconheça a superioridade do Deus dos judeus. A seguir dirigiu-se o rei a Daniel, dizendo-lhe: em verdade o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos mistérios, pois tu pudestes revelar este mistério. E o rei exaltou em dignidade a Daniel, e o distinguiu com muitos e magníficos presentes, constituindo-o também governador de toda a província da Babilônia, além de chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Daniel pediu então que o rei designasse Sidraque, Misaque e Abidênego para a administração dos negócios da província da Babilônia. Entretanto, ele mesmo, Daniel, permaneceria na corte do rei. Agora, me faça este raciocínio. Nós temos ouro, prata, bronze também. Bronze e argila também tem aí, ferro. Ferro. Ferro misturado com argila. Com a argila. A cabeça de ouro é quem? É o reino dele, né? Do Babilônia. Qual é? O reino babilônico. O peito e os braços de prata são os persas? O reino medo-persa. Certo. Por isso que é peito e braços. Medos e persas unidos. Os persas venceram os medos. O bronze seria Alexandre? Né? O reino de Alexandre, que começou a reinar, que começou a sua expansão em 333, com a destruição do Império Medo-Persa, do Império Persa. O Império Persa começou em 539 e foi até 333. A partir de 333, Alexandre. Só que Alexandre morreu em 310, 10 anos depois. E o vasto império
foi dividido em 4. Desses 4 pedaços nos interessam 2. Lágidas no Egito e Seleucidas na Síria. E a Palestina entre esses 2 fogos. Daí essa mistura daí essa mistura tentando se resolver a questão por casamento e não dando certo. Agora, por que é que Daniel conhece tão bem o futuro? Ele sabe que é a cabeça de ouro, ele sabe que é o peito de prata, ele sabe quem é as coxas de bronze e até o ferro e a argila. Por que ele sabe tudo isso tão já bem havia assim? acontecido? Porque tudo isso já havia acontecido. Está vendo o que é o jogo apocalíptico? Mas agora, se tudo isso aconteceu, então não tem mais valor nenhum o texto? Não, pelo contrário, né? A maneira dele engendrar aqui, de muita sabedoria, como colocar isso. Por que o texto é importante? Porque 4 estão pela totalidade. Podia ser 4, 20, 24, 44, 4 está pela totalidade. A nenhum reino deste mundo é dada a perenidade e a perpetuidade no poder. Essa pedra que bate. É característico de cada reino ser sucedido por um outro. Essa é a mensagem. Até que venha o desenlace final, os apocalípticos a julgavam o próximo e um definitivo. Acabam os provisórios e vem o definitivo. Mas antes se sofre bastante nos reinos provisórios. E o fato de se sofrer significa que estamos no provisório, não no definitivo. Vamos fazer o intervalo e continuamos. Estamos Foi bem entendido a mensagem? Muito bem, muito bem. Veja, a estátua de ouro é o X. O leitor tem que ter a chave da interpretação para entender que é a cabeça de ouro, que são as pernas, o peito e os braços de prata, os quadris de bronze e o resto inferior para baixo de ferro misturado com argila. Me ocorre uma pergunta, e eu não posso deixar ela presa. A partir de quando os exegetas começaram a compreender assim, a enxergar assim esse texto? Ou esse livro? Bom, isso faz parte, crescer. Claro, isso faz parte de toda uma trajetória de estudos. Né? Primeiro entender o que é o gênero apocalíptico. Este texto aqui, o livro de Daniel, foi escrito no meio da grande perseguição de Antíoco IV, de 167 a 163, ou 164 a.C. Era para animar os judeus que viviam na perseguição do rei Antíoco, que queria helenizar Jerusalém, grecizar tudo e eliminar a Torá mosaica, a circuncisão e os costumes judaicos. Esse faz parte da última do final da estátua. Que a pedrinha, quando vier o desenlace, vai pulverizar tudo. E isto, lido no esconderijo pelos judeus, dava-lhes força, entusiasmo, sabendo que Deus está por detrás de tudo isto. Deus é o Senhor da história. Deus mantém estes impérios nas próprias mãos. O livro só não diz por que Deus permite esses impérios todos. Isso é um grande mistério. Mas diz-nos que os impérios estão previstos por Deus e está previsto por Deus também o fim de cada um deles, até que se chegue o definitivo. Por enquanto estamos no provisório. Isto vale para nós. O livro de Daniel agora é atemporal. Quando tivermos problemas sérios, leiamos isto aqui. E estamos tendo problemas muito sérios. Né?
Então, estamos no provisório. Não veio ainda o definitivo. Agora, o capítulo 3, eu disse que é Ata de Mártires. Se conta uma história de Daniel martirizado. Certo. Vamos ler. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de ouro com a altura de 60 côvados e a largura de 6. Isto é, uma estátua de uns 30 metros de altura. Como se o tamanho da estátua pudesse igualar o seu poder. Entendi. Como se maior fosse a estátua, mais poderosa ela fosse. Tá. E levantou-a na planície de Dura, na província da Babilônia. A seguir, o rei Nabucodonosor ordenou aos sátrapas, magistrados, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes e juristas, e a todas as autoridades da província, que se reunissem e estivessem presentes à cerimônia de inauguração da estátua erigida pelo rei Nabucodonosor. Então, reuniram-se os sátrapas... Eram os governadores da província. Certo. Magistrados, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes e juristas, e todas as autoridades da província para a inauguração da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. E permaneceram de pé diante da estátua erigida pelo rei Nabucodonosor. O arauto proclamava em alta voz: povos, nações e línguas, eis a ordem que vos é dada. No instante em que ouvirdes soar a trombeta, a flauta, a cítara, a sambuca, o saltério, o escornamusa e toda espécie de instrumentos musicais. A banda real. Devereis prostrar-vos para adorar a estátua de ouro erigida pelo rei Nabucodonosor. Veja, a estátua do sonho era verdadeira, mas esta estátua real é um contrassenso. Será que o rei ficou influenciado pelo próprio sonho? É claro que isto aqui tudo é criação literária. Mas veja a diferença. A estátua sonhada era real e a estátua real é falsa. É falsa. Muita inteligência para escrever. Bom, vou dar um prosseguimento aqui, né? Aquele que não se prostrar e não adorar será imediatamente atirado à fornalha acesa. Versículo 6, não? Assim, no momento em que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da cítara, da sambuca, do saltério, da carnamusa e de toda espécie de instrumentos musicais, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, adorando a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. O que não tem sentido nenhum. A estátua é falsa. É uma idolatria. Mas por que o autor coloca isso com todos adorando? Ele tem Por quê? Porque veio agora as exceções. Entretanto, alguns caldeus se aproximaram para denunciar os judeus e, pedindo a palavra, disseram ao rei Nabucodonosor: O rei vive para sempre. Tu, ó rei, promulgastes um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da cítara, da sambuca, do saltério, da cornamusa e de toda espécie de instrumentos musicais, devia prostrar-se e prestar culto de adoração à estátua de ouro. E todos os que não se prostrassem e se recusassem a adorar seriam precipitados na fornalha acesa. Fora do Apocalipse é o que estava acontecendo na perseguição de Antíoco IV, no real. Ora, aí estão alguns judeus a quem confiastes a administração da província da Babilônia, a saber, Sidraque, Misaque e Abidênego. Esses homens não tomaram conhecimento do teu decreto, rei? Não servem a teu Deus e não adoram a estátua de ouro que levantastes. Então, ardendo em cólera, Nabucodonosor ordenou que lhe trouxessem à presença Sidraque, Misaque e Abidênego. Conduzidos esses homens imediatamente perante o rei, disseram-lhes Nabucodonosor:
É verdade, ó Sidraque, Misaque e Abidênago, que não servis a meus deuses e não rendeis adoração à estátua de ouro que eu erigi? Pois bem, está... Até hoje existe estátua de ouro, hein? Até existe hoje, idolatria. como existe, né? Como existe idolatria ao dinheiro, ao prazer. Tudo isso aí é estátua de ouro. E todos adoram, sabe? E no Apocalipse de São João diz que para poder ter acesso à vida, é preciso ter a marca da besta. Para poder vender e comprar, comprar e vender, se não tiver a marca da besta, está alijado. Perfeito. E aqui continuamos, né? Sim. Pois bem, estás pronto a ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da cítara, da sambuca, do saltério, da carnamusa e de toda espécie de instrumentos de música, e vos prostrar e a prestar culto de adoração à estátua que fiz? Se não a adorardes, sereis imediatamente precipitados na fornalha acesa, a qual é o Deus que poderia livrar-nos das minhas... E qual é o Deus que poderia livrar-vos das minhas mãos? Em resposta disseram Sidraque, Misaque e Abidênago ao rei Nabucodonosor: não há necessidade alguma de replicar-te neste assunto. Se assim for, o nosso Deus, a quem servimos, tem o poder de nos livrar da fornalha acesa. Porém, do poder não inferem que vai fazer. E nos livrar também, ó rei, da tua mão. Mas, se ele não o fizer, fica sabendo, ó rei, que não serviremos o teu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor encheu-se de cólera, e a expressão do seu rosto alterou-se contra Sidraque, Misaque e Abidênago. E tomando a palavra, deu ordem para que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais que de costume. Depois ordenou aos homens mais fortes do seu exército que amarrassem Sidraque, Misaque e Abidênago e os precipitassem na fornalha acesa. Eles foram, pois, amarrados com suas túnicas, seus calções, seus barretes e suas outras vestes e arremessados à fornalha acesa. Entretanto, porque a ordem do rei era peremptória e a fornalha estava excessivamente acesa, os homens que nela arremessaram, Sidraque, Misaque e Abidênago, foram mortalmente atingidos pelas chamas. Quanto aos 3 homens, Sidraque, Misaque e Abidênago, caíram amarrados no meio da fornalha acesa. E agora vai pular a parte grega, deuterocanônica. E vai imediatamente para o versículo 24. Do capítulo... Desse mesmo capítulo. Desse mesmo capítulo? Mais uma, aqui. Tá, agora eu entendi. Então vamos lá. Então o rei Nabucodonosor ficou perturbado e levantou-se às pressas, e tomando a palavra perguntou a seus conselheiros: não foram 3 os homens que atiramos ao meio do fogo amarrados? Em resposta disseram ao rei: certamente, ó rei. E ele prosseguiu: mas estou vendo 4 homens sem amarras, os quais passeiam no meio do fogo sem sofrerem dano algum. E o quarto deles tem o aspecto de um filho dos deuses. A seguir, Nabucodonosor aproximou-se da abertura da fornalha acesa e, tomando a palavra, clamou: Sidraque, Misaque e Abidênago, servos do Deus Altíssimo, saí para fora e vinde. Então Sidraque, Misaque e Abidênago saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os magistrados, os governadores e os conselheiros do rei acorreram logo para ver esses homens. O fogo não tinha exercido poder algum sobre seus corpos. Os cabelos de sua cabeça não tinham sido consumidos. Seus mantos não tinham sido alterados, e nenhum odor de fogo se apegara a eles. Exclamou então Nabucodonosor: bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abidênago, que enviou o seu anjo e libertou os seus servos, os quais, confiando nele, desobedeceram a ordem do rei
e preferiram expor os seus corpos a servir ou adorar qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Bom, nós temos que parar, está encerrado o tempo. Porém, um texto deste, numa época de perseguição, quando o rei Antíoco IV queria helenizar Jerusalém inteira e obrigar os judeus a adorarem os deuses falsos greco-romanos, era um texto bonito. Era um texto que servia para encorajar. E, se fosse preciso, até mesmo ao martírio. Se Deus não nos quiser livrar das chamas, foi aqui lido, nem assim nós adoraremos os deuses, a estátua e os deuses falsos. Encorajamento vivo, puro. Bem, o texto está dentro do contexto, é um texto apocalíptico e é um texto a ser lido pelos judeus perseguidos no século II. Exatamente porque desobedeciam a Antíoco IV e não queriam ser helenizados. O nosso tempo está esgotado, nós deixamos para a próxima semana, né, o texto grego que eu pulei e o resto do capítulo até o seu final, tá bem? Tá bem, tá ótimo. Tá bem interessante o texto? Tá muito interessante. Tá bom. Então, muito obrigado e até a próxima semana. Até o próximo sábado, com a bênção e com a graça de Deus.